E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva e não deixe de avaliar o vídeo. Hoje iremos dar início à nova série de terror do canal. A intenção da série é mostrar a verdadeira história dos contos de fada. Se sua mãe lia essas histórias quando você era criança, estou certo de que você irá ficar pasmo com a história original. A maioria dos contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho, surgiu por volta da Idade Média, em rodas de camponeses na Europa, onde eram narrados para toda a família. A fome e a mortalidade infantil serviam de inspiração, diz a especialista em histórias infantis Marina Warner, da Universidade de Essex, na Inglaterra. Numa versão francesa da história, após interrogar Chapeuzinho na floresta e pegar um atalho para a casa da vovó, o lobo mata e esquarteja a velhinha sem dó. A coisa piora quando o vilão, já fingindo ser a vovó, oferece a carne e o sangue da vítima como se fosse vinho para matar a fome da netinha, que come e bebe com gosto. Após encher o bucho e praticar canibalismo sem saber, Chapeuzinho ainda tira a roupa e joga no fogo, a pedido do lobão. O clima, porém, não é nada infantil, já com a garota perguntando o que fazer com a roupa a cada peça tirada. O lobo só tinha uma resposta: jogue no fogo, minha criança, você não vai mais precisar disso. Ao se deitar ao lado do lobo, já totalmente nua, Chapeuzinho começa a reparar no físico do vilão, como se desconfiasse de algo. Admirada, a menina começa a exclamar: "Como você é peluda, vovó! Que ombros largos você tem! E que bocão você tem!" Entre outros elogios à anatomia do bichão. Ao fim da versão francesa, Chapeuzinho, sentindo-se ameaçada, pede para sair fazer suas necessidades fora de casa. O lobo insiste para que ela faça xixi na cama mesmo, mas acaba deixando a menina sair. Esperta, Chapeuzinho aproveita o vacilo do vilão e escapa. O francês Charles Perrault foi o primeiro a pôr muitos contos de fadas no papel no século XVII. Ele tornou o final da história mais sangrento, com o lobo jantando a mocinha, e introduziu a famosa moral da história, dizendo que crianças não devem falar com estranhos para não virar comida de lobo. No século XIX, os irmãos alemães Jacob e Hermann Grimm, famosos compiladores de contos que até então só eram transmitidos oralmente, inventaram a figura do caçador,
No fim da história, ele aparece e salva a pele de Chapeuzinho e da vovó, abrindo a barriga do lobo com um tesourão. Ao mexer num tear, uma farpa entra sob a unha de Thalia, provocando sono imediato, maldição prevista desde sua infância. Desconsolado, o pai abandona a casa, largando a filha adormecida sozinha. Numa caçada, o rei, que já era casado, se encanta por Thalia e, antes de departir, estupra a moça apagada. Ela ainda engravida de gêmeos. Um dia, ao tentar mamar, um deles chupa o dedo da mãe e retira a farpa, despertando-a. Um ano após o encontro, o rei volta à floresta, encontra Thalia acordada e passa a esticar as caçadas para manter a vida dupla. A esposa desconfia e põe um espião na cola do rei. Agora a vilã é a mãe do rei, a sogra Bela, que não tem nome nesta versão. É uma ogra faminta por crianças. Não é à toa. O rei não conta nada à megera sobre seus netinhos. Furiosa com o filho por assumir Bela como rainha, a ogra ordena ao cozinheiro que faça para ela um rango com carne do neto e da neta. O criado, porém, serve carne de carneiro e de cabrito para enganá-la. O cozinheiro esconde as crianças e abre o jogo com Bela, que a rainha também estava a fim de jantar. Ao ouvir o choro das crianças, a rainha descobre o engodo e resolve cozinhar todo mundo. O caldeirão que vai ferver geral é recheado com sapos, víboras, enguias e cobras. No último instante, porém, o rei aparece e a ogra, amedrontada, se joga de cabeça, sendo devorada pelas feras. O escritor brasileiro Silvio Romero publicou em 1885, em Contos Populares do Brasil, a história de um rei que, numa caçada pela floresta, se apaixona pela camponesa Madalena Sinhá. Em seguida, o rei constitui uma segunda família no campo, mas é delatado por um servo da rainha. No final, a amante e a rainha saem na mão
até que Madalena mata a rival com a ajuda do rei, e o servo Dedo Duro acaba degolado. A história da Branca de Neve não é tão bonitinha como conhecemos. Vamos desvendar o lado verdadeiro e macabro dessa história. Com certeza é de arrepiar qualquer um. O conto ficou popular através dos irmãos Grimm, com o nome de Light e Snow White. Eles tinham ouvido essa história de duas irmãs chamadas Jeanette e Amália, que era mais ou menos assim. Em algumas versões, se fala que a madrasta ainda é madrasta, mas em outras, fala que a madrasta é na verdade a mãe da Branca de Neve, que o torna isso ainda mais bizarro e medonho. Mas como essa é a minha intenção, acabar com a sua infância, tratarei ela como mãe e não como madrasta, porque é mais bizarro ver o que uma mãe fez com sua filha. Nossa história começa quando Branca de Neve tem apenas 7 anos. Sim, com apenas 7 anos, a garota provoca a ira da sua mãe, a rainha. Por causa de sua beleza, a garotinha crescia como uma linda mocinha, e a mãe, com o tempo, como é normal com todo mundo, vai envelhecendo. É então que a mãe dá um fim na filha e resolve prepará-la para jantar. Acho que se passou na cabeça dela fazer uma poção rejuvenescedora com os ovos da filha. A rainha então contrata um caçador para matar sua filha. Como prova de que ele a teria matado, o caçador teria que trazer não apenas o coração de Branca de Neve, mas também um pulmão, fígado e todo o seu sangue em uma jarra. No acordo feito com o caçador, ele deveria levar Branca de Neve para a floresta e matá-la. Mas o caçador, que tem coração, diferente da rainha, ele a deixa fugir, matando um javali e levando os órgãos dele para a rainha, que o come. Tirando o fato de que Branca de Neve tinha apenas 7 anos, a história continua como nós conhecemos. Ela foge, acha a casa dos 7 anões e passa a morar com eles. Mas a vida dela não é tão bela assim. Em troca de estadia, ela tem que lavar, passar, costurar, limpar a casa e outras coisas, sabe lá o que, para 7 homens pequenos. Sim, pense em besteiras, pois são 7 homens que moram sozinhos em uma floresta, e do nada aparece uma mulher linda, inocente e sozinha do tamanho deles. Deixe sua imaginação fluir. Estava tudo muito bom, tudo muito bem, ou não. Mas a rainha descobre que o caçador mentiu para ela, pois o espelho fala isso para ela. Sim, em algumas versões ainda se fala do espelho dela. Ela então vê que os homens são mentirosos, afinal o caçador mentiu para ela. E resolve procurá-la, chegando à casa dos 7 anões. A rainha então chega à casa dos 7 anões e bate na porta. Quem atende é a Branca de Neve. A rainha, que está disfarçada de velha, aparece vendendo corpete de seda,
ela convence a Branca de Neve a usar o corpete, quem a ajuda a colocar. Logicamente, é a rainha que dá um puxão bem forte e o amarra para a garota morrer sufocada. Quando Branca de Neve cai desmaiada, a rainha sai feliz da vida, achando que conseguiu matá-la. Mas então os 7 anões chegam, vê ela caída e na hora de tentar acordá-la, acabam afrouxando o corpete e ela volta a respirar, voltando à vida. Ela conta o que aconteceu e os anões falam para ela não atender mais a porta. Ao retornar para o castelo, a rainha descobre que Branca de Neve ainda está viva e volta a procurá-la no dia seguinte. Bate na porta e Branca de Neve atende a porta novamente. Engole a conversa da rainha vestida de velha, que agora vende um pente e resolve pentear o cabelo de Branca de Neve. Mas o pente está envenenado e novamente Branca de Neve cai ao chão. Mais uma vez a rainha sai toda feliz. Os anões chegam em casa e ao ver ela novamente no chão, eles tentam acordá-la e mais uma vez conseguem. Ela conta da mulher, eles dão uma bronca nela e falam para ela mais uma vez não atender a maldita porta. A rainha chega em seu castelo, mais uma vez comemorando, mas o espelho que está por dentro de tudo disse que mais uma vez a Branca de Neve não morreu. Nessa hora, a rainha ficou muito enfurecida e resolve fazer mais uma tentativa de matá-la. Desta vez com a maçã envenenada. Mais uma vez, a Branca de Neve abre a porta e a rainha com muita lábia a faz comer, desta vez a maçã envenenada. E a Branca de Neve vai ao chão mais uma vez. A rainha volta ao seu castelo, já perguntando ao espelho se deve comemorar. E dessa vez, o espelho diz sim. Os anões não conseguiram reviver a Branca de Neve. E a rainha fica feliz da vida. Finalmente tinha cumprido sua missão. Continuava sendo a pessoa mais linda do mundo. Os anões que tinham um carinho especial pela Branca de Neve não tiveram coragem de enterrá-la, pois ela ainda tinha uma boa aparência e bochechas coradas. Por isso fizeram cripta de vidro para ela e a deixaram no meio da floresta. Mas o pior ainda estava por acontecer. Um príncipe que passava por ali viu a cripta. Resolveu comprá-las dos anões, que foram altamente sensatos em não vender, pelo menos não inicialmente, pois depois eles acabaram sendo burros e deram a cripta para o príncipe de graça, só porque ele insistiu muito. Então o príncipe, nada encantado, pede para seus empregados carregarem a cripta com o corpo morto para seu castelo. E aqui temos duas versões do que aconteceu para a Branca de Neve acordar. Uma das versões fala que um dos servos, cansado de cuidar da defunta, lhe desfere um soco na barriga e a Branca de Neve cospe a maçã, voltando à vida. Na outra versão, um dos servos tropeça, caindo e derrubando o caixão de vidro.
Com isso, Branca de Neve cuspiu a maçã e volta à vida. O príncipe então resolve se casar com ela, mesmo ela tendo apenas 7 anos de idade. O príncipe então planeja uma grande festa de casamento e convida a rainha para a festa. Porém, a rainha não sabe que é para o casamento de Branca de Neve. Ela se arruma toda linda e fabulosa, se olha no espelho fofoqueiro, perguntando se tem alguém mais linda do que ela. O espelho fala que Branca de Neve ainda está viva. A rainha fica muito enfurecida, mas decide ir para o casamento primeiro, e depois pensava em matá-la. A rainha fica apavorada ao ver que a noiva é a Branca de Neve. De alguma forma, a Branca de Neve descobre que a mãe é na verdade a velha que tentou matá-la. Então, sendo muito vingativa, faz a mãe colocar um par de sapatos de ferro que estava na brasa até aquele momento, e faz ela dançar a noite toda até cair morta. A história original do Conto dos Três Porquinhos não tem tanta diferença. Perde a parte que o lobo sopra as 3 casas, pois ele faz isso apenas nas 2 primeiras, e tais porcos não escapam, viram logo alimento de lobo. Até que ele chega no terceiro e último, tentando seduzir um pouco com várias guloseimas, maçãs e até um passeio na feira. O porco, que era muito esperto, disse que não precisava disso, pois não queria incomodar o lobo. Chateado, o lobo pensou e pensou, até que avistou uma escada encostada na parede da casa do porco e resolveu subir para entrar pela chaminé. O lobo não pensava no que poderia acontecer, mas quando pulou dentro, caiu em uma panela que o porco tinha colocado para ferver no fogo. Assim, o lobo e os outros 2 porquinhos, que ainda estavam em seu estômago, se tornaram o jantar do porco. Moral da história: não ceda à atenção, crescer e ser inteligente, ou morra. O conto foi originalmente publicado por Gabrielle Suzanne Barbat no século XVIII. Nessa versão, Bela é uma das filhas de um mercador que viaja a trabalho e pergunta às filhas o que elas querem de lembrança. Bela é a filha mais simples e pede para que o pai leve apenas a rosa mais bela que ele encontrar pelo caminho, enquanto suas irmãs pedem coisas caras ao mercador. No meio da viagem, o pai de Bela, cansado, avista um castelo e decide parar para se abrigar sem pedir ao dono. Ao sair de lá, se depara com uma bela rosa no jardim, então resolve levar de presente para a filha. Só que a fera percebe o roubo e, em sua ira, aprisiona o pai de Bela, exigindo se casar com uma de suas filhas, em troca de sua liberdade. Então o mercador leva a Bela, a única filha que se ofereceu para ficar com a besta, ao castelo. Antes de deixar o mercador ir embora sem a filha, a fera faz com que o mercador leve 2 baús cheios de riquezas para que ele divida com suas outras filhas. Lá, a fera faz de Bela sua prisioneira
e não a deixa visitar sua família. Apesar disso, a fera trata a filha do mercador como se fosse uma princesa, mesmo estando presa. Todas as noites, a besta pede Bela em casamento, mas ela rejeita a ideia. Um dia, Bela pede para visitar seu pai, e surpreendentemente, a fera permite, contanto que ela volte daqui a 2 meses. Caso contrário, a fera morreria. Enquanto estava com seu pai, Bela sonha que a fera está morrendo e decide voltar imediatamente. Ao chegar no castelo, Bela se depara com a besta realmente morrendo e se desespera ao perceber que o ama. Ao declarar o seu amor, Bela é pedida novamente em casamento pela fera. E ao aceitar a proposta, a fera se transforma em um belo príncipe. Na versão da Disney, a linda princesa casa-se com o príncipe depois de ver que o sapatinho de cristal servia nos seus pés, inacreditavelmente únicos em todo o reino. Esse conto tem origem por volta do século I a.C. e a heroína chamava-se Rhodope e não Cinderela. A história era um pouco parecida com a atual. Na versão dos irmãos Grimm, as irmãs de Cinderela cortam partes dos próprios pés para que eles caibam num sapato de cristal, tentando enganar o príncipe. Ele é avisado por 2 pombos, que furam os olhos das irmãs mais, cegando-as. Elas passam o resto de suas vidas como mendigas cegas, enquanto Cinderela vive no castelo do príncipe. Entre 1315 e 1317, um rígido inverno tomou conta da Europa, seguido de um verão repleto de chuvas. Todas essas mudanças climáticas trouxeram perdas incalculáveis no campo, fazendo com que as pessoas passassem fome. Desesperados, alguns pais decidiam devorar seus filhos para poder sobreviver, enquanto o outro simplesmente os abandonavam na floresta. Pesquisadores acreditam que, muito antes dos irmãos Grimm, este conto surgiu na França e se chamava As Crianças Perdidas. Ele contava a história de Jacques e Toine, um casal que não consegue mais sustentar sua família e decide abandonar seus 2 filhos, Jean, com 12 anos, e Jeannette, com 8. Certo dia, a mãe das crianças os levam para passear no bosque, quando de repente conseguem os despistar e vai embora aos prantos. Sozinhos, Jean e Jeannette decidem subir no topo de uma árvore para se localizarem, e de lá avistam 2 casas, uma com um telhado branco e a outra com um telhado vermelho. Juntos, os 2 decidem que deveriam ir até a casa com um telhado vermelho, sem muitas razões aparentes. Ao chegarem lá, descobrem que a moradora da casa é uma senhora de idade muito gentil e simpática, que os recebem de bom grado. Sua única exigência é que não façam muito barulho, para que seu marido não descobrisse que haviam crianças em casa, senão as devoraria. O grande problema é que, na verdade, a senhora era esposa do demônio. Como as crianças eram cristãs e rezavam constantemente por seus pais,
o monstro logo sentiu o cheiro das crianças e fez de Jean um prisioneiro. Como as duas crianças estavam muito magras, ele começou um processo de engordar para poder devorar Jean e depois Jeanette. Era a própria irmã que deveria todos os dias alimentar seu irmão aprisionado. Depois de algumas semanas, o demônio começou a fazer testes para descobrir se Jean já estava no ponto. Porém, muito esperta, Jeanette cortou o rabo de um rato e entregou a seu irmão para que o utilizasse como se fosse seu próprio dedo. Os dois espertos conseguiram enganar o tinhoso por 2 vezes, porém a farsa foi descoberta na terceira. Enfurecido, o demônio decidiu que construiria uma guilhotina para arrancar a cabeça de Jean. Desesperados, com a morte se aproximando, Jean e Jeanette se unem mais uma vez para tentar se safar desta terrível situação. Quando a guilhotina fica finalmente pronta, a coisa ruim decide que irá dar um passeio. Então, os irmãos chamam a senhora que os acolheu e pergunta como aquele instrumento funcionava. Assim, a mulher coloca sua própria cabeça na posição e Jean a amarra, enquanto Jeanette libera a lâmina e corta o pescoço da idosa. Então, os dois fogem com a carroça do demônio, que está repleta de ouro e prata. Mas logo ele descobre sobre a fuga e vai atrás das crianças com sangue nos olhos. Então, a lavadeira que morava próxima deles disse que havia visto os dois cruzarem o rio e oferece ajuda para o demônio passar por ali também. Ela corta seus longos cabelos e estende por todo o trajeto do rio. Porém, quando o monstro chega ao meio da água, ela puxa sua ponte improvisada com toda a sua força, fazendo com que o demônio caísse e morresse afogado. Assim, Jean e Jeanette conseguem voltar para casa e dão a seus pais toda a fortuna que conseguiram resgatar, podendo viver felizes para sempre. O conto gira em torno de uma sereia que vive no reino subaquático com sua família. Nesse reino, quando uma sereia atingir os 15 anos, ela tem permissão de nadar até a superfície. Quando retornam para o fundo do mar, elas contam sobre as suas aventuras. Nessas circunstâncias, a curiosidade da jovem pequena sereia sobre a superfície e sobre os humanos aumentam cada dia. Chegando a vez da pequena sereia, ela nadou ansiosamente para a superfície e quando se aventurava e se deslumbrava no novo mundo, uma grande tempestade surge, fazendo com que o barco de um príncipe naufragasse. A pequena sereia, em seu ato heróico, salva o príncipe de se afogar e apaixona-se. E já no fundo do mar, a jovem intrigada pergunta para sua avó a diferença entre os humanos e o resto dos seres do seu reino. A avó explica que os humanos têm uma vida muito mais curta, porém após a morte a alma torna-se eterna. Já uma sereia possui uma vida mais longa, porém após a morte transforma-se em espuma do mar e acaba por desaparecer. Sonhando por uma alma eterna e pelo amor do príncipe, a pequena sereia vai até uma bruxa do mar pedir para que a transforme em humana. A bruxa então oferece-lhe uma poção para esse efeito. Porém, em troca, a pequena sereia, primeiro, perderia sua voz. Segundo, nunca mais poderia voltar ao oceano. Terceiro, ao beber a poção,
ela irá sentir como se tivesse 1000 espadas atravessando seu corpo, mas quando se recuperar, ela iria ter um par de pernas capazes de dançar como nenhum outro humano. Quarto, no entanto, ao andar, suas pernas sentiria frequentemente como se estivesse andando em facas afiadas e seus pés iriam sangrar terrivelmente. Quinto, além de tudo, a pequena sereia apenas conseguiria uma alma humana se casasse ao encontrar o verdadeiro amor correspondido. Se isso não vier a acontecer, na primeira madrugada do casamento do príncipe com outra mulher, a pequena sereia morreria com o coração despedaçado e se desintegraria-se em espuma. Ciente de todos os males que poderiam acontecer a ela, a pequena sereia bebe a poção e encontra-se com o príncipe, que se sente atraído pela sua beleza e graça, mesmo ela sendo muda. Sabendo que o príncipe gostava de apreciar sua dança, a pequena sereia persistia às dores e aos ferimentos causados pelo feitiço e dançava loucamente para seu amado. Apesar de todo seu esforço, o príncipe foi ordenado a casar-se com uma princesa de outro reino. Logo o casamento entre os dois príncipes foi anunciado. Eles casam-se deixando a pequena sereia de coração despedaçado. Ciente do feitiço, a pequena sereia desiste de tudo e acredita que apenas a morte a espera. Entretanto, suas irmãs aparecem com uma faca de prata que a bruxa do mar lhes deu. A faca serviria para esfaquear o príncipe na primeira madrugada após o casamento e deixaria o sangue dele cair sobre seus pés. Assim, a pequena sereia poderia voltar a ser uma sereia e todo seu sofrimento terminaria. A doce pequena sereia não teve a coragem de matar o príncipe enquanto dormia e resolve atirar-se para o mar. O seu corpo lentamente transforma-se em uma espuma, mas em vez de desaparecer, ela acaba se tornando um espírito para viver eternamente. A história de Alice é na realidade triste. Lembre-se que os grandes contos de fadas são de outra época. A realidade era diferente e os valores extremamente conservadores. Então, ter uma filha esquizofrênica era considerado uma aberração, um crime. Os pais de Alice decidiram deixá-la em um sanatório e ela permanecia na maior parte do tempo dopada. Quando não estava sob efeito dos remédios, era violentada pelos funcionários. A menina tinha apenas 11 anos. Cada um dos personagens e objetos da história tem a ver com um desejo ou experiência de Alice. O buraco pelo qual ela entra no País das Maravilhas é na verdade uma janela de seu quarto, onde ficou presa durante toda a vida, pela qual ela desejava sair e conhecer o mundo à sua volta. O coelho branco, para ela, representava o tempo, aquele tempo que ela desejava que passasse logo, para que um dia ela pudesse sair daquele lugar, o tempo que ela via passar tão rápido, porém tão lento. O chapeleiro maluco era outro interno, seu melhor amigo, alguém que deixava sua vida no hospital menos amargurada, com quem criava várias teorias de como seria a vida lá fora. O rapaz em realidade sofria de síndrome bipolar, por isso a personalidade do chapeleiro, na história, o mostrava ora alegre, ora depressivo, ora calmo, ora irritado. A Lebre, companheira do chapeleiro, era uma menina que dividia o quarto com ele. Ela sofria de depressão profunda, e todas as vezes que Alice teve contato com ela, encontrou-a num estado de terror e paranoia. O gato de Cheshire, um dos enfermeiros em quem Alice confiou,
mas acabou por enganá-la e violentá-la. O sorriso do gato, aquele que é tão marcado, era na verdade o sorriso obscuro que seu agressor abria cada vez que lhe abusava e a deixava jogada em um canto de sua acomodação, derrotada, triste e ofuscada. A rainha de copas, a diretora do sanatório, uma mulher má e desprezível que não sentia sequer um pingo de compaixão para os enfermos que estavam sob seus cuidados, era a favor da terapia de choque e da lobotomia, e por diversas vezes ordenava que os funcionários espancassem, sedassem e prendessem em jaulas os enfermos que apresentavam um comportamento que não lhe agradavam. A Rainha Branca, sua mãe, uma mulher nobre e terna, que sofreu na pele o preconceito de ter uma filha doente, tendo que abandonar a menina em um sanatório e nunca mais voltar a vê-la. As vagas lembranças que Alice possuía era de momentos com sua mãe, e o motivo dela pensar que o mundo fora dos muros do hospital era um lugar melhor era saber que a mãe estava lá, em um lugar para lhe cuidar. Os naipes, enfermeiros do hospital, apenas seguindo ordens o dia inteiro. A Largata Azul, sua terapeuta, aquela que lhe dava as respostas, que lhe explicava o que acontecia e com quem ela conversava. Twedudu e Tweduduim, gêmeos siameses órfãos que também estavam no hospital, embora não possuíssem nenhum problema mental que justificasse sua internação. A aparência que tinham era assustadora, por isso foram reclusos. O rei de copas, o médico psiquiatra do hospital, alguém com complexo de inferioridade, que era incapaz de se opor às ordens da diretora. Os frascos coma-me e beba-me, as drogas que lhe davam, por serem extremamente fortes, por várias vezes Alice tinha sensações diferentes e alucinações, bem como se tivesse encolhido ou aumentado de tamanho. Tudo isso foi criado pela menina como se fosse um mundo paralelo, uma realidade menos dolorosa daquela que ela vivia. Ela já não podia suportar aquele local e tudo o que acontecia com ela ali dentro, então resolveu usar de sua imaginação infantil para amenizar a dor e sofrimento. A irmã mais velha de Alice é na verdade uma enfermeira do hospital, a quem a menina era muito apegada. A enfermeira tinha um diário e nele anotava todas as histórias que Alice criava em sua mente. Todos os dias, a enfermeira ia até o quarto da menina e ouvia seus desabafos e suas aventuras criadas em sua mente, sem deixar de anotar uma palavra sequer. Infelizmente, Alice executa uma tentativa de fuga. Ela não obtém sucesso e acaba detida pelos funcionários. A diretora, furiosa, manda que espanque a garota e aplique a terapia de eletrochoque, para que nunca mais volte a se repetir. Após o castigo, Alice torna-se agressiva e violenta, ao ponto da diretora decidir que a única saída para ela seria a lobotomia. Alice viveu por muito tempo em um estado de coma. Ela nunca mais viveu, sorriu, tampouco falou. Devido a isso, teve seu corpo devastadoramente abusado, tanto que acabou por ter hemorragia interna devido à violência empregada em um ato de estupro, e veio a falecer. A enfermeira que escrevia suas histórias em um diário acabou por se afastar do sanatório, e Alice foi imortalizada como a menina sonhadora que viveu aventuras incríveis no País das Maravilhas.